A gente sempre ouviu falar da Bíblia como livro sagrado, né? Mas já parou para pensar que ela pode ser também um manual de instruções para uma vida rica, não só em fé, mas em tudo? A chave para uma vida de fartura está lá, escrita há séculos, mas muita gente ignora, achando que é coisa só de gente religiosa. Só que a verdade é que esses princípios não falam de dinheiro diretamente, mas de uma mudança de cabeça, de uma mentalidade que atrai a prosperidade. E acredite, quem ignora esses princípios paga o preço, fica estagnado na mesma mesmice. Riqueza de verdade não existe com a cabeça dividida. Essa indecisão te deixa na corda bamba entre acreditar e duvidar, entre agir e esperar a sorte cair do céu. Quantas vezes você já ficou nesse loop? Sonha com uma vida melhor, mas o medo te trava. E se não der certo? E se eu falhar? É como querer andar de bicicleta com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. No máximo você se arrasta, sofrendo e frustrado. A verdadeira prosperidade não começa com a grana na conta, mas com a fé no invisível, naquilo que ainda não se vê, mas se sente no coração. No meu tempo de bombeiro, tinha a estabilidade toda, salário fixo, emprego garantido, vida previsível, mas por dentro eu me sentia murchar a cada dia. Sabia que algo grande me esperava, mas não tinha provas. Aí, um livro caiu nas minhas mãos. Pense e enriqueça. Li e me caiu uma ficha. Era um princípio transformador. Não tinha dinheiro, contatos nem formação, mas resolvi confiar no que não se via. Acredite mais no invisível do que no que está na sua frente. Essa foi a minha escolha. Dei adeus ao uniforme, abri meu próprio negócio de limpeza. Resultado? No primeiro ano, mais de $100 mil. Um cara sem experiência, sem estudo, mas com garra. Pense em quantas oportunidades você deixou passar por buscar segurança demais. Quantos sonhos foram engavetados com um vou esperar o momento ideal. Mas qual momento ideal bateu na sua porta, hein? As estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas ficam em empregos que odeiam por medo do risco. Preferem o conforto do conhecido ao sabor da abundância. Essa é a mente dividida que aprisiona milhões. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não é só poesia, não. É a pura realidade de quem não prospera. Se você quer prosperar, mas vive dizendo dinheiro não traz felicidade, isso não é para mim. Como espera que sua mente abra espaço para a abundância? É plantar uma semente e arrancar todo dia, duvidando que ela vai crescer. A chave está aqui. Quando você crê no invisível, sua mente começa a procurar evidências no mundo físico. A psicologia chama isso de viés de confirmação. Se você acredita que é incapaz, vai encontrar motivos para confirmar isso. Mas se acredita que já é próspero, mesmo sem dinheiro no bolso, vai começar a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Tudo depende do que você alimenta. O Walt Disney, por exemplo, antes do império que ele construiu, foi mandado embora de um jornal por falta de criatividade. Se tivesse acreditado só no que via, teria desistido. Mas confiou no invisível, num parque temático que ninguém conseguia imaginar ainda. Bilhões de pessoas se inspiram nessa visão que nasceu de uma mente focada. O desafio é simples, mas transformador. Nos próximos 7 dias, escolha uma ideia, um sonho que te pareça distante. Escreva num papel como se já fosse realidade. Leia em voz alta de manhã e à noite. Mas o segredo é, não questione o como. Só declare, só acredite, porque o invisível sempre vem antes do visível. Essa prática, se você fizer com afinco, vai mudar sua percepção de si e do mundo. A prosperidade começa quando você para de ficar em cima do muro, entre a fé e a dúvida. Quando escolhe acreditar primeiro, o universo conspira a seu favor. A mente unificada é o alicerce de uma vida abundante. Quem só acredita no que vê, nunca verá além do que já tem. A maior tragédia não é a morte, mas viver sem um propósito, sem uma visão de futuro. Sem essa imagem clara, a gente se torna refém das circunstâncias. Muita gente trabalha só para pagar as contas. Acorda cedo, enfrenta o trânsito, passa o dia em tarefas chatas, volta para casa exausto e no fim do mês, a grana some. Esse ciclo se repete até o fim da vida
sem ter vivido de verdade. Sem visão, a gente só sobrevive. A Bíblia diz: sem visão, o povo perece. Não é só coisa espiritual, não. É uma lei da mente humana. Sem visão, não há motivação, força para vencer obstáculos, criatividade para inovar. E o contrário também é verdade. Uma visão forte e apaixonada vira combustível. Não importa o que aconteça. Eu vivi isso na pele. Quando larguei o corpo de bombeiros em Toronto, muita gente achou que eu tinha enlouquecido. Quem, em sã consciência, abandona um emprego estável para se aventurar no desconhecido? Mas minha visão era maior que a minha segurança. Eu enxergava claramente um futuro em que seria livre, dono do meu tempo e dos meus resultados. Essa visão me deu a coragem de criar uma empresa de limpeza, mesmo sem experiência. E o engraçado é que, enquanto muitos só viam riscos, eu via só possibilidades. Foi essa imagem que me manteve firme, e em menos de um ano, minha visão se tornou realidade com meu primeiro grande sucesso financeiro. O problema é que muitos acham que visão é luxo, privilégio de gênios. Mas não é. Todo mundo pode ter uma visão. A diferença é que poucos param para defini-la direito. Um estudo de Harvard mostrou que só 3% dos alunos descrevem seus objetivos detalhadamente. E esses 3% alcançaram muito mais do que os 97% restantes juntos, anos depois. Não é coincidência, é ciência. Uma mente com visão tem foco e foco gera progresso. Mas tem uma armadilha: confundir visão com desejo superficial. Desejar mais dinheiro, uma casa maior, um carro novo, não é visão. Isso é querer suprir necessidades imediatas. Visão é propósito, algo que te conecta a uma razão mais profunda do que simplesmente juntar bens materiais. O Steve Jobs não criou a Apple para ficar rico. Ele queria colocar um computador na mão de todo mundo. O dinheiro veio como consequência da visão dele. Esse é o segredo que transforma gente comum em extraordinária. Trabalhar pelo propósito, não pelo salário. E você talvez se pergunte: e se eu ainda não sei qual é a minha visão? Como descobrir? A resposta é simples, mas exige coragem. Pergunte-se: o que eu faria todo dia mesmo sem ganhar nada por isso? O que me anima só de pensar? A resposta é a semente da sua verdadeira visão. Lembro de uma época em que eu estava endividado, perdido. Muitas vezes pensei em desistir. Mas toda vez que fechava os olhos eu via outra vida. Me imaginava num palco ensinando pessoas, mostrando que elas podiam superar suas próprias barreiras mentais. Essa visão ficou tão real que era impossível ignorar. E foi ela que me impulsionou a dar os passos necessários, até transformar a imagem interna em realidade externa. Hoje, olho para trás e vejo que, sem essa visão, teria continuado em emprego sem graça até o fim da vida. Talvez você sinta essa inquietação, como se sua alma estivesse gritando que algo maior te espera. O que você vai fazer com isso? Vai abafar essa voz em nome da segurança ou vai alimentá-la até ela crescer? A escolha é sua. Proponho um exercício. Nos próximos 30 dias, ao acordar, reserve 10 minutos de silêncio. Pegue um caderno e descreva seu dia ideal, do despertar ao sono. Detalhe tudo: onde você está, com quem está, o que faz, o que sente. Repita diariamente. Em poucas semanas, essa visão vai começar a tomar forma dentro de você. Seu cérebro vai entender que é uma ordem e vai buscar meios de transformar essa imagem em realidade. Não há destino maior do que alinhar sua vida com uma visão clara. Quem trabalha só por salário sobrevive. Mas quem trabalha por uma visão cria um legado. No final, não é o dinheiro que faz a diferença, mas como você usou sua vida para manifestar algo maior. Um dos maiores inimigos da prosperidade é a comparação. Sempre que você olha a vida dos outros e se sente inferior, planta uma semente de escassez. Quantas vezes você já ficou nas redes sociais, vendo viagens, carros, casas, conquistas alheias e se sentindo um fracasso? Isso é um veneno silencioso que paralisa a criatividade e corrói a autoestima. A Bíblia já dizia: não cobiçarás o que pertence ao teu próximo. Não é só moralismo, não.
é lei da prosperidade, porque a energia que você gasta comparando-se aos outros poderia estar sendo usada para multiplicar o que você já tem. Eu aprendi isso da pior maneira. Quando comecei meu negócio de limpeza, ganhei mais do que imaginei no primeiro ano. Mas em vez de focar em crescer, comecei a olhar o que os outros empresários faziam. Uns tinham carros de luxo, outros casas enormes. Quanto mais eu me comparava, mais inseguro eu ficava, como se meu progresso fosse insuficiente, até que percebi que isso drenava minha energia. A cada comparação eu me diminuía. A chave não era desejar o que os outros tinham, mas multiplicar o que eu já tinha em mãos. Olhe ao seu redor. Talvez você não tenha a casa dos sonhos, mas tem um lar. Talvez não tenha o carro mais caro, mas tem um meio de transporte. Talvez não tenha o negócio ideal, mas tem uma ideia, uma habilidade, uma oportunidade. A parábola dos talentos mostra isso. Um homem deu recursos a 3 servos. Cada um recebeu algo diferente. 2 multiplicaram, 1 enterrou. O que você tem feito com o que recebeu? A comparação leva ao enterro. A multiplicação leva à prosperidade. Um estudo da Universidade de Warwick mostrou que pessoas que se comparam constantemente aos vizinhos ou colegas têm muito menos satisfação pessoal, mesmo ganhando acima da média. Não importa quanto você conquiste, se continuar se medindo pelo padrão dos outros, nunca vai se sentir rico de verdade. Riqueza é estado de espírito, não competição. E aqui tem um exemplo de como a cobiça destrói vidas. Michael Jackson, um dos maiores artistas de todos os tempos, acumulou uma fortuna e fama sem igual. Mas a busca incessante por mais, o desejo doentio de superar não só os outros, mas a si mesmo, o levou ao endividamento e a uma vida de insatisfação. Ele tinha o mundo aos seus pés, mas perdeu a paz por nunca se sentir suficiente. Não importa o quanto você tenha, se a comparação e a cobiça governarem sua mente, a ruína é inevitável. O caminho da prosperidade exige disciplina para tirar os olhos da vida dos outros e colocar na sua. Lembro de uma época em que, endividado, eu olhava para os vizinhos com casas melhores, carros mais novos, e me sentia sempre para trás. Mas, em vez de me afogar naquilo, comecei a me perguntar: o que posso fazer hoje para multiplicar o pouco que tenho? Foi assim que, aos poucos, as dívidas se transformaram em lucros, e a vida que parecia impossível começou a tomar forma. Quero te desafiar a algo simples, mas transformador. Nos próximos 7 dias, toda vez que sentir inveja ou se comparar a alguém, pare imediatamente e escreva 3 coisas que você pode fazer para melhorar sua própria vida com os recursos que você já tem. Pode ser aprender uma nova habilidade, cuidar melhor da saúde, investir em relacionamentos ou planejar suas finanças. Faça isso com frequência. Você vai perceber que, ao focar em multiplicar o que você já tem, a comparação perde força e a abundância começa a se expandir. Não cobiçar o que é dos outros não significa se conformar, significa redirecionar sua energia para o que realmente importa. Transformar o que está em suas mãos no que você deseja ver no futuro. Quem vive olhando para fora se perde, mas quem foca em multiplicar o que tem, abre caminho para riquezas que vão muito além do que a comparação poderia oferecer. Quantas vezes você compartilhou um sonho e recebeu descrença, sarcasmo ou risadas? Isso acontece porque, ao revelar sua visão para pessoas que não enxergam além do óbvio, você entrega sementes preciosas a um solo árido. A Bíblia diz que não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Não é julgamento, mas orientação para proteger o que está em formação. Sonhos incipientes são frágeis, como uma chama que pode ser apagada por um sopro de descrença. É por isso que existe o poder do silêncio. Quando resolvi largar o corpo de bombeiros, eu sabia que, se compartilhasse, ia ouvir críticas, conselhos medrosos, até deboche. Afinal, quem larga uma carreira estável para abrir uma empresa de limpeza sem experiência? Mas eu fiquei em silêncio. Não por vergonha, mas porque precisava proteger aquela chaminha ainda pequena. Foi esse silêncio que me deu forças para seguir em frente, sem deixar que a descrença alheia
contaminasse minha fé. Por outro lado, há momentos em que não devemos silenciar, mas confessar. A confissão tem poder. O universo responde às palavras que saem da nossa boca, pois aquilo que declaramos constantemente molda nossa mente e influencia nossas ações. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu sou azarado, dinheiro não dá, a vida é difícil"? Essas declarações criam uma identidade de escassez. E, como consequência, suas decisões e comportamentos confirmam essa realidade. Aprendi cedo que a fala é uma ferramenta de criação. Ao estudar o poder da mente, percebi que precisava alinhar minha fala ao meu futuro, não ao meu presente. Então, mesmo endividado, comecei a declarar: "Eu sou próspero, eu sou abundante. O dinheiro flui livremente em minha vida." No início parecia mentira. Meu bolso estava vazio, mas minha boca já anunciava a abundância. Com o tempo, minha mente passou a acreditar nessas palavras, e essa crença me guiou a ações que criaram a realidade que eu desejava. Há dados científicos que comprovam isso. Estudos em psicologia mostram que a prática de afirmações positivas altera a forma como o cérebro processa informações, reforçando conexões neurais que sustentam novos comportamentos. Quanto mais você repete uma verdade desejada, mais o cérebro a aceita como fato e começa a agir de acordo. É por isso que atletas de alto desempenho usam mantras e declarações de poder antes das competições. Eles não só preparam o corpo, mas condicionam a mente para a vitória. Muhammad Ali, antes de ser campeão mundial de boxe, já dizia: "Eu sou o maior." Muitos riam, muitos duvidavam, mas ele continuava afirmando, e suas palavras se tornaram realidade. Ele não esperou o cinturão para se declarar campeão, foi o contrário. Suas palavras o moldaram até que o mundo reconhecesse o que ele já dizia de si mesmo. Se isso funcionou para grandes nomes, por que não funcionaria para você? O problema é que, em vez de usar a fala para construir, muitos usam para destruir. Palavras de derrota, de crítica, de dúvida, e depois se perguntam por que a vida não muda. A vida é um reflexo das palavras que você insiste em declarar. Proponho algo que pode mudar sua trajetória. Escolha uma frase curta, clara e positiva que represente a vida que você deseja viver. Pode ser: "Eu sou livre financeiramente", ou "Eu sou saudável e cheio de energia", ou "Eu sou capaz de criar abundância." Durante 21 dias, repita essa frase todas as manhãs e todas as noites. Faça em voz alta, com convicção. Você vai perceber uma mudança gradual, não só no seu estado emocional, mas também nas suas atitudes diárias. O silêncio diante dos descrentes protege seu sonho. A confissão diante de si mesmo e do universo fortalece sua fé. Essa combinação é poderosa. Preserve o que precisa ser preservado. Declare o que precisa ser criado e observe sua vida se transformar. O que você mantém em silêncio cresce em segredo, e o que você confessa em voz alta se manifesta para todos. Existe um princípio poderoso que poucos aplicam conscientemente: a gratidão antecipada. Não é só agradecer pelo que já se tem, mas pelo que ainda está a caminho, como se já fosse realidade. Essa postura cria um campo vibracional de fé tão intenso que atrai as circunstâncias necessárias para que o desejado se manifeste. Ao agradecer antes de receber, você demonstra confiança plena de que o universo, Deus ou a inteligência infinita, já atendeu seu pedido. É como assinar um contrato invisível, onde sua fé é a garantia. A maioria das pessoas erra ao condicionar a gratidão ao resultado visível. Elas dizem: "Quando eu conseguir aquele emprego, eu vou agradecer. Quando eu tiver dinheiro na conta, eu vou agradecer." Mas isso é viver pela lógica humana, não pela lógica da fé. A fé age ao contrário. Primeiro você agradece, depois você recebe. Primeiro você planta, depois você colhe. A gratidão antecipada é como regar a semente ainda debaixo da terra, acreditando que, mesmo sem ver a planta, ela já está crescendo. Eu mesmo experimentei isso em momentos cruciais. Houve uma época em que eu estava endividado, sem saber como pagaria as contas do mês. Em vez de me afogar no desespero,
Comecei a andar pela minha casa agradecendo em voz alta. Obrigado, porque minhas finanças já estão em ordem. Obrigado, porque a provisão já chegou. Obrigado, porque minha vida financeira está equilibrada e abundante. Eu não tinha nenhuma prova disso na realidade, mas minha postura era como se aquilo já tivesse acontecido. Em pouco tempo, oportunidades inesperadas surgiram. Soluções antes inimagináveis se revelaram. A gratidão antecipada, a chave para minha perseverança, transformou o invisível em realidade palpável. Essa premissa não é apenas espiritual, mas também cientificamente comprovada. A gratidão antecipada condiciona o cérebro a agir como se o sucesso já fosse certo, diminuindo a ansiedade, aprimorando o raciocínio e instaurando uma sensação de confiança e abertura. Estudos neurológicos demonstram que a gratidão libera dopamina e serotonina, neurotransmissores associados ao bem-estar e à motivação. Em resumo, agradecer previamente não só eleva o ânimo, mas também fortalece a mente para decisões mais acertadas e atração de novas chances. Walt Disney, antes de seu império, perambulava por terrenos baldios, visualizando e agradecendo como se seus parques já estivessem erguidos. Ele imaginava, sentia e agradecia antes de qualquer investimento, equipe ou recurso. O resultado, o mundo inteiro se integrou à visão que ele já havia criado em sua mente. Você pode aplicar essa técnica em qualquer área da sua vida. Deseja saúde? Agradeça diariamente. Agradeço por minha saúde robusta e vigorosa. Busca prosperidade? Declare. Agradeço pela abundância que flui para a minha vida. Almeja relações harmoniosas? Agradeça. Agradeço pelas pessoas leais, amorosas e sinceras que compõem minha jornada. A repetição dessas afirmações, com genuína emoção, cria harmonia entre seu mundo interno e seus desejos externos. É fundamental ressaltar que a gratidão antecipada não é ilusão. Não se trata de fingir que já se possui algo, mas sim de demonstrar fé no que ainda está por vir. Quer realizar seus sonhos? Então, pare de esperar que as coisas caiam do céu e comece a plantar a sua própria colheita. A insegurança é uma muralha que impede a gente de alcançar o que deseja, mas a confiança, misturada com uma pitada de gratidão, é a chave para derrubá-la. Imagine já tendo conquistado o que quer. Sinta a alegria, a satisfação, visualize com todos os detalhes. Repita isso todos os dias, ao acordar e antes de dormir, como se estivesse programando sua mente para o sucesso. Não é mágica, é lei da atração em ação, mas precisa de combustível, a sua iniciativa. Muita gente acredita que fé é só esperar sentado, que o universo vai resolver tudo. Engano, fé sem ação é como uma semente que não encontra terra para germinar. É preciso se mexer, dar o primeiro passo por menor que seja. A ação é a prova de que você realmente acredita no que está pedindo. É a ponte que liga o sonho à realidade. Não adianta ficar esperando o dinheiro cair do céu. É preciso estudar, trabalhar, buscar novas oportunidades, investir em si mesmo. Cada esforço, por menor que pareça, cria um novo elo na corrente do sucesso. A ação desbloqueia a energia criativa, atrai pessoas e situações favoráveis, e até coincidências que parecem milagres, mas são apenas o universo respondendo aos seus movimentos. Não espere a tempestade perfeita para navegar. Comece com o que tem, com o que você é, e vá aprendendo no caminho. Edison não esperou ter todas as ferramentas para inventar a lâmpada. Ele começou com o que tinha e foi aprimorando seu trabalho até alcançar a perfeição. A mesma coisa vale para você. Parar esperando o momento ideal é a receita perfeita para o fracasso, pois ele nunca chega. A perfeição é inimiga do progresso. A ação te tira da zona de conforto, te impulsiona, te ensina. Enquanto você espera, as desculpas aparecem. Ainda não é a hora. Preciso de mais recursos. Mas a verdade é que sempre existirá um detalhe imperfeito. Se você esperar as condições ideais, ficará esperando para sempre. A ação é o antídoto para a inércia, a preguiça, a procrastinação. É o combustível da realização. É como plantar uma semente.
Você acredita que ela vai florescer? Então cuida dela, rega, protege, prepara o solo. A colheita é consequência do seu cuidado e da sua fé em ação. A ação diz ao universo, ou a Deus, se você preferir, que você está pronto para receber, que acredita de verdade no que está pedindo e já está vivendo como se já tivesse alcançado. Isso gera sincronicidades, oportunidades e ajuda inesperada no seu caminho. Então, não espere mais. Comece agora. Faça algo hoje, mesmo que seja um pequeno passo, pois é nessa caminhada que a vida se sincroniza com seus sonhos. Acredite, a verdadeira riqueza não vem de sorte, mas da sua dedicação, do seu esforço e da sua capacidade de agir. Construa quem você quer ser, e o resto virá como consequência. Quer ir mais a fundo? Assista ao próximo vídeo. Cada passo é uma vitória. Cada aprendizado te leva um pouco mais perto do seu melhor. Obrigado por estar aqui e até o próximo.